Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair de barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós, os discípulos de Jesus, somos chamados a seguir onde quer que Ele esteja. Ao longo das 3 últimas semanas, aos domingos, ouvimos, não somente aos domingos, pois durante a semana também estamos lendo o evangelista São Mateus, mas temos ouvido as parábolas do reino dos céus, ligadas à realidade do tempo de Jesus, à agricultura, à vida simples do povo, a mulher que joga o fermento na massa, a pequena semente que cai no chão e se torna uma grande árvore. Ouvimos que este reino cresce pela graça de Deus, mas ouvimos também que nós somos o terreno onde ele deve crescer, chamados a ser solo fértil, a dar fruto para o mundo. Após ouvirmos tais parábolas, continuamos a seguir Jesus. Mas neste momento, no capítulo 14, Jesus fica sabendo que João Batista, seu primo, seu precursor, o profeta João Batista, aquele que anunciara a chegada do próprio Jesus, ele havia sido brutalmente assassinado. Jesus, ao ouvir isso, ele parte de barco a um lugar deserto e afastado. É difícil sabermos ou pensarmos aquilo que Jesus pensou nesse momento. Era seu primo, era um homem que pregava a vinda do reino, que anunciara a sua vinda, homem simples, profeta, anunciador da esperança do povo pobre, pobre sendo aquele que se conhece também como pobre, necessitado, portanto, da graça de Deus, necessitado de mudar. As pessoas iam até João Batista para um batismo de mudança, de conversão. Eles deveriam reconhecer que precisavam mudar de vida. E seu primo João é assassinado. A esperança, ou o símbolo da esperança, o profeta é aquele que fala do futuro da esperança, portanto, ele havia sido assassinado. E para um contexto, nós nos lembramos também que ele fora assassinado num banquete. Era aniversário de Herodes, e sabemos que lá onde toda a corte, os ricos daquele tempo, os que rodeavam a corte do rei Herodes estavam, e naquele banquete de poucos, a esperança do povo pobre que não estava lá, ela é assassinada. João Batista é morto na prisão e sua cabeça é trazida neste banquete numa bandeja de prata. É neste contexto que vemos algo como que o contrário desta realidade triste, onde aqueles que muito têm destroem até mesmo a esperança daqueles que nada têm.
Jesus vai ao deserto, a um lugar deserto, afastado. Mateus está escrevendo a judeus convertidos ao cristianismo. É fácil vermos aqui analogias, né? Coisas que aproximam este texto do povo saindo da escravidão e indo para o deserto. Quando o povo é levado por Deus ao deserto, Jesus vai para lá. E a multidão, as multidões sabem disso, que ele saiu, provavelmente vem o barco e vão a pé por terra, seguindo Jesus. E vão até esse lugar deserto e ele lá desembarca. E a multidão está atrás dele, ao lugar desértico. É uma imagem que lembra Moisés no deserto e o povo seguindo Moisés. Ele vê e sente compaixão. Sentir compaixão significa sofrer com o outro, padecer com o outro, com aquele que sofre. Jesus sente isso em vários momentos. Em Lucas 3 vezes aparece, mas em Mateus também, no texto mateano aparece esta imagem, Jesus que se compadece. Ele conhece o sofrimento. Diferente daquela imagem do banquete de Herodes, quando ele faz padecer, ele não se compadece, ele faz padecer. Ele não reconhece o sofrimento, ele impinge sofrimento, ele coloca o sofrimento. Temos as duas realidades. E agora temos Jesus que está ali no lugar deserto, ele cura os doentes, ele tem compaixão, se compadece, ele sofre com, isso é ter compaixão. E ele diz aos discípulos, o lugar é deserto, a hora está adiantada. Desculpem, os discípulos falam para ele isso, manda as multidões irem comprar seus alimentos, né? Essa era a lógica do tempo, a compra e a venda, lógica tão antiga e tão injusta, lógica que temos até hoje. A primeira leitura no livro de Isaías é o momento no qual, no capítulo 55, o povo está no exílio da Babilônia e muitos sofriam e nada tinham lá. E naquele momento onde não tinham alimento direito, não tinham lugar para morar, não estavam na sua terra, não tinham templo, não tinham governo, não tinham um povo, haviam perdido tudo, Isaías vem e, como profeta, anunciador da vontade de Deus, anunciador da esperança, diz: vós que estáis com fome, com sede, vinde, comei e bebei, sem terdes dinheiro, apressai-vos, vinde comprar sem dinheiro. Que lógica estranha, comprar sem ter dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. A palavra de Isaías é linda, ela revela uma outra lógica, não é a lógica da compra e da venda, da troca, mas a lógica da gratuidade. A semente do reino é plantada no coração do povo pelas palavras esperançosas do profeta Isaías. Imaginem só que lindo ouvirmos isso hoje, em 2020, imaginem, não? A beleza dessa imagem, né? Um mundo onde não haja mais troca e venda, onde o dinheiro não seja sinônimo de poder e de vida. Sem dinheiro as pessoas não conseguem praticamente sobreviver. E quando os discípulos dizem para Jesus, lá no deserto, manda o povo comprar, Jesus parece se recusar a entrar nesta lógica. E Jesus diz para eles, não é preciso. Eles não precisam ir embora. Deixe eles aqui. Nós estamos onde devemos estar. Nós não vamos voltar para a lógica das cidades. Eles haviam deixado a cidade, da compra e da venda. Deixe eles aqui. Dai-lhes vós mesmos de comer. Essas palavras são muito fortes, porque se nós somos católicos, se queremos seguir Jesus, elas se dirigem a nós também. Dai-lhes vós mesmos de comer. E devemos nos assustar como os discípulos se assustam, porque eles tinham 5 pães e 2 peixes. Eu não sei o que você tem, mas eu sei que eu não tenho tanto assim para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Dai-lhe vós mesmos de comer. E quando mostramos para Jesus, quando eles mostraram que tinham, Jesus toma aquilo que eles tinham. Eu não sei o que você tem para oferecer, mas Jesus vai tomar aquilo, dá graças ao Pai. Aí o momento torna-se todo eucarístico, né? O Padre dá graças pelo pão, tinha 5 pães, 2 peixes, o Padre na missa dá graças pelo pão e pelo vinho. É engraçado que nós agradecemos a quem nos dá, não é? Ele diz, Jesus devia ter agradecido aos discípulos que deram para ele 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus sabia quem verdadeiramente nos dá tudo o que temos.
Quando neste mundo achamos que somos possuidores das coisas, que podemos comprar com o nosso dinheiro, nós nos esquecemos que só podemos ter porque tudo é dom de Deus e é Ele quem nos dá. Jesus nos ensina que devemos dar graças a quem verdadeiramente tudo nos deu. Ele dá graças, Ele parte o pão, esse é um símbolo eucarístico também. Jesus está falando não da Eucaristia nesse momento, mas parece ser muito eucarístico. Partilha, parte o pão e entrega. Eles distribuem ao povo que se senta, esse é um símbolo, o pobre, o escravo não sentava para comer e Jesus faz com que todos se sentem, todos são iguais, todos comem dos 5 pães, dos 2 peixes e todos ficaram satisfeitos. Certa vez eu disse que algumas pessoas interpretam como uma grande partilha e dizem que não é bem um milagre, né, de Jesus. O milagre foi que todos partilharam, haviam trazido alguma coisa e partilharam. E eu digo, não, o milagre de Jesus é que multiplicou mesmo, é o milagre que aconteceu. Mas, às vezes eu penso, seria um grande milagre se todos partilhassem. E esse talvez seja o grande milagre que nós precisamos hoje. Está nas nossas mãos partilhar do que temos com quem nada tem. Esse é um grande milagre, porque ele passa por nós, pela nossa decisão. Todos comem, ficam satisfeitos. Esse talvez seja o segundo milagre. O coração humano nunca se satisfaz. Eu sempre gosto de pensar, quando eu rezo com essa palavra, ficar satisfeito. Nós que somos eternos e insatisfeitos com tudo. Somente Jesus pode satisfazer-nos quando compreendemos o que é a partilha, quando abrimos nossas mãos, dando a Ele o pouco que temos, para que Ele dê tudo o que precisamos, na verdade. E aí recolhem 12 cestos, lembram as 12 tribos de Israel, ou seja, todos os povos, todos são chamados a pão para todos. E aqui nós estamos diante do milagre de Jesus, chamados a ser milagre. Nós que vivemos tribulações, sofrimentos, dificuldades e dores. Na segunda leitura, esse é o terceiro domingo que estamos no capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos. Ali, São Paulo já era a terceira viagem, mais ou menos, que ele fazia a Corinto. Ele já sabia que o seu fim não seria tão agradável, que ele seria condenado. E mesmo sofrendo tribulações, angústias, sofrimentos, perseguição, espada, apedrejamento, São Paulo nos dá esse lindo texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Tribulações, angústias, perseguições, a fome, a nudez, o perigo, a espada, uma pandemia. Quem nos separará do amor de Cristo? Em tudo isso, seja o que for, no meio de uma pandemia que assusta o mundo inteiro, nós dizemos com São Paulo, somos mais que vencedores. Literalmente do grego, super vencedores. Gostamos de usar essa palavra, né? Super. Somos super vencedores, mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele tem a certeza, ele diz, eu tenho a certeza que nem a morte, nem a vida. Na comunhão espiritual nós dizemos todos os dias, né? Que estejamos contigo para a morte e para a vida, nesta vida e na nossa morte. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem os anjos, nem nada, nem o universo inteiro pode nos separar do amor de Deus por nós. Nós podemos virar as costas, nós podemos cruzar os braços, fechar as mãos, nós podemos nos recusar ao perdão, nós podemos nos afastar de Deus, mas Ele não se afasta de nós. Eu posso me clausurar nos meus bens, nos meus medos, nos meus egoísmos, nos meus ciúmes, nas minhas dores, nas minhas angústias, mas é preciso que nós demos o passo necessário para nos aproximarmos do Senhor, que nunca se afasta de nós. Nada é capaz, querido irmão, querida irmã, de nos separar do amor de Cristo por nós, de Deus por nós em Cristo Jesus. Amém. Fiquemos juntos em pé e juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai.